Esta semana, altas autoridades militares do Brasil admitiram publicamente pela primeira vez ter visto objetos voadores não identificados, os OVNIs. O próprio ministro da Aeronáutica, Brigadeiro Moreira Lima, deu entrevista para informar que pilotos das bases de Santa Cruz, no Rio de Janeiro, e de Anápolis, em Goiás, chegaram até a perseguir e a ser perseguidos pelos objetos voadores não identificados na região de São José dos Campos, sobre o Vale do Paraíba, e trechos do estado do Rio de Janeiro. Eram 21 OVNIs, segundo os militares, que ficaram mais de 3 horas sobrevoando o território brasileiro na noite de segunda e madrugada de terça-feira. Toda vez que é detectado algum objeto não identificado, evidentemente há um processo bastante eficiente de verificar se foi alguma aeronave que está voando sem um plano de voo aprovado, etc. Mas quando se comprova que é algo diferente, as aeronaves então são acionadas. O que ocorreu foi que os radares detectaram vários objetos não identificados na área de São Paulo, São José dos Campos, Rio de Janeiro. A descoberta dos OVNIs nos céus do Brasil até que eles desaparecessem sobre o mar se deu da seguinte maneira, contado minuto a minuto. Às 8h50 da noite de segunda-feira, um ponto luminoso é detectado pela torre de controle do aeroporto de São José dos Campos. A torre pede ao comandante Alcir, que viajava com o coronel Osiris Silva, presidente da Petrobras, que fizesse uma busca visual do OVNI. 21h10. Sinais luminosos são vistos pelo comandante Alcir. 21h14, o controle de radar de São Paulo recebe sinais sem identificação. 21h15, o controle radar de São Paulo informa ao Centro de Tráfego Aéreo em Brasília. 21h20, Brasília confirma a presença de sinais no radar. 22h23, o primeiro jato F-5 sai da base aérea de Santa Cruz. 22h45, o radar de Anápolis detecta sinais. O Mirage sai da base em busca dos OVNIs. 23h15, o piloto do primeiro F-5 a entrar em ação vê bolas de luz pela primeira vez e começa a perseguir os OVNIs. 23h17, mais o Mirage sai da base de Anápolis, aumentando a perseguição. 23h20 de segunda-feira, o F-5 recebe pela primeira vez sinais no radar de bordo. 23h36, o terceiro Mirage sai da base de Anápolis. O comandante Alcir da Embraer foi o primeiro a ver esses objetos luminosos quando voava de Brasília para São José dos Campos junto com o coronel Osiris. Como é que foi isso? Isso era uma estrela bem luminosa, de cor alaranjada, de avermelhada, parecida assim. Quando então nós informamos ao controle de São José dos Campos que iríamos prosseguir em direção a esse objeto, sei lá, ou essa luz. E essa luz simplesmente desapareceu, como se fosse uma luz que tivesse apagado. Tem ideia da velocidade desse ponto de luz, já que o senhor estava se aproximando e ele se distanciando? Estava acima de 1000 km por hora, porque naquele momento eu estava aproximadamente 1000 km por hora. O senhor tem ideia do que poderia ser isso? Infelizmente não, um ponto de luz, porque nosso objetivo justamente era esse, se aproximar e identificar. Nós não conseguimos nem nos aproximar, muito menos identificar. Capitão, chegou a se falar em uma certa perseguição desses pontos luminosos na sua aeronave, como é que foi isso? Bom, quando eu estava me dirigindo para a área de busca em São José dos Campos, eu fui recebendo informações do radar de que haviam de 6 a 8 pontos luminosos na minha frente, aproximadamente a 18 milhas. E a noite estava completamente clara e eu não via nada. E o controle foi me informando que a distância está diminuindo, que eles estão se aproximando e mantendo a minha frente. O senhor sentiu medo? Não, medo não, eu senti muita curiosidade. Não talvez diria que não senti medo porque eu não via, estava visual. Então realmente eu não estava vendo nada. Então eu acho que eu não tive a sensação de medo porque eu não estava vendo nada me ameaçando. Estamos transcrevendo todas as fitas de comunicações entre os pilotos e controladores, entre os controladores da área de Brasília, da área de São Paulo e de Anápolis, e posteriormente poderemos chegar a uma conclusão se seria ou não um tráfego classificado dentro dos critérios de defesa aérea. Cais da Força Aérea que viram não.
Este aqui foi registrado pelo cinegrafista amador Flávio Ferreira da Rocha. Ele filmou um OVNI na zona oeste do Rio. Estes pontos luminosos não identificados foram vistos sexta-feira em São Paulo, capital, e no interior do estado. O cinegrafista João Batista Siqueira, da TV Cultura de Maringá, Paraná, fez estas imagens do objeto não identificado quinta-feira à noite. Inteiro de várias formas, como um prato, em forma de charuto, com formato de lâmina e na forma de disco mesmo, a mais comum e popular. Desta vez, a forma registrada pelo sistema de radar do Sindacta, Centro de Defesa e Controle do Tráfego Aéreo, e vista pelas testemunhas, foi a de bolas de luz, maiores do que Vênus. O aparecimento dessas bolas de luz nos céus do Brasil e o reconhecimento oficial do Ministério da Aeronáutica provocou uma polêmica entre cientistas, físicos, engenheiros e matemáticos e os estudiosos dos discos voadores. Vários minutos, as aeronaves nossas que decolaram foram acompanhadas por esses objetos. Uma aeronave foi acompanhada por cerca de 7 de um lado e 6 do outro. Agora, qual é a explicação? Não podemos dar ao senhor, porque nós não temos essa explicação. Os OVNIs, objetos voadores não identificados, voltam a ser vistos e filmados. Estas imagens foram feitas pelo cinegrafista Heraldo Canales neste fim de semana em São Paulo. O OVNI apareceu sexta-feira de madrugada. A equipe de cinegrafia estava gravando um comercial no alto de um prédio na Avenida São João, centro de São Paulo. A forma e o tamanho do objeto pareciam uma lua cheia. Para que não houvesse nenhuma dúvida, o cinegrafista Heraldo fez questão de filmar também a própria lua. Ela estava à direita do OVNI em quarto minguante. Vejam bem. Mais tarde, a equipe que documentou o aparecimento do OVNI ampliou as imagens dele com equipamentos especiais. Deu para ver então que ele apresentava uma ligeira mudança de cores, exatamente como foi visto a olho nu pelos cinegrafistas. Você pode perceber que ele gira e ele fica com cores verde, laranja, rosa, fica girando no seu próprio eixo com várias cores, em muita velocidade. As cores vão mudando. A maior semelhança seria com a Lua, mas como a Lua foi filmada do lado direito, então não pode ser. Quanto a planeta, nenhum deles apresenta um brilho com tamanha magnitude. Estrela também, nessa posição, não existe nenhuma com esse brilho. De modo que, a menos que seja, por exemplo, algum tipo de refração anômala, uma espécie de miragem que faz com que a imagem apareça em uma posição em que ela realmente não está, esse objeto não deve ser confundido com nenhum astro celeste e a explicação deve ser procurada em alguma outra atividade que não na parte de astronomia. Semana passada você pôde ver aqui no Fantástico a grande polêmica sobre os OVNIs que perseguiram e foram perseguidos por aviões Mirage e F-5 da Força Aérea Brasileira. Os ufólogos, como Irene Granchi, garantiram que o que se viu foi uma verdadeira revoada de OVNIs.